Bom, o SBT Meio Dia de hoje começa a edição falando da crise na saúde pública em Santa Catarina. Depois do caso de uma menina, uma criança de apenas 1 ano, que morreu no norte do estado e a falta de combustível em uma ambulância pode novamente ter contribuído para a morte agora de um recém-nascido no oeste do estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com você, Grazi. Já são então 2 casos em menos de um mês e a situação pode se agravar? Boa tarde, Diane. Boa tarde a todos. Infelizmente, sim. Isso porque os problemas envolvendo o SAMU já tem sido um assunto bastante importante aqui em Santa Catarina e tratado há muito tempo, né? E essa situação pode se agravar de acordo com o Sindicato dos Médicos do Estado, que diz que existe uma dívida do governo com a SPDM, que é a empresa que administra o SAMU. E por conta dessa dívida, os problemas podem ficar complicados. Nós conversamos hoje pela manhã com o presidente, daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa entrevista. Então, Eudiane, na semana passada repercutiu muito o caso dessa menina de Mafra que perdeu a vida por falta de combustível na ambulância do SAMU. E um novo caso chama a atenção agora em Joaçaba, no meio oeste, onde pode ter se repetido essa situação. Um bebê recém-nascido perdeu a vida e a gente conversou com o pai da criança. Acompanhe. No começo do mês, a esposa de Sandoval se sentiu mal e foi levada pelo marido para o Hospital Santa Terezinha. Ela foi consultada e, segundo o marido, o médico não teria conseguido escutar o coração do bebê e, mesmo assim, mandado o casal para casa. 2 dias depois, eles retornaram para o hospital, após Regina ter se sentido mal. No mesmo dia, foi feita a cesariana. Foi quando o médico constatou que o bebê havia engolido fezes e estava quase asfixiado. A resposta que a gente obteve do SAMU que não tinha combustível para socorrer a minha filha. Aí foi acionado o SAMU de Caçador, às 11h17. O SAMU de Caçador chegou em Joaçaba às 4h da manhã, tá? E saiu daqui às 4h, chegou em Concórdia às 6h da manhã. E decorrente desses fatos, no sábado às 5h da manhã minha filha veio a falecer, né? Na manhã de hoje, tentamos entrar em contato com o Hospital Santa Terezinha de Joaçaba, mas o telefone estava ocupado. A mãe da criança está em casa à base de calmantes. Mesmo assim, os pais não responsabilizam os funcionários do SAMU pela morte do bebê. O cara do SAMU me pediu perdão por não ter o combustível socorrer minha filha e ele não podia aceitar o combustível porque, pela lei, ele está sendo subornado, né? Então a situação é essa, é preocupante a situação do SAMU de Joaçaba. O sentimento que fica é de revolta e indignação. Foi um crime do médico que não quis socorrer, foi um crime do governo que não tinha combustível para socorrer, tá? E a gente, como eu falei, a gente está tentando se recompor, tentando se levantar, porque a situação é só quem passou, eu sei, o pai de Mafra também sabe o que ele está passando. Tentamos entrar em contato com o SAMU de Joaçaba para saber o que realmente aconteceu. Falamos com a responsável, mas ninguém está autorizado para dar entrevista. Somente a assessoria de imprensa. Pois é, o Ministério Público abriu mais um inquérito para investigar a morte da menina de 1 ano em Mafra, no norte do estado, e também a falta de combustível em ambulâncias do SAMU. O Conselho Regional de Medicina também abriu uma sindicância para apurar se houve negligência. Desde que o caso veio à tona na semana passada, este é o 3º inquérito civil aberto. A 33ª Promotoria de Justiça da capital investiga os motivos da falta de combustível nas ambulâncias do SAMU, que teriam que levar Heloísa Matias Lisboa, de 1 ano, até Joinville. Os outros 2 inquéritos foram abertos pelo Ministério Público de Mafra e apuram as responsabilidades civis e criminais pela morte da criança. A Polícia Civil ouviu as testemunhas do caso e reúne os documentos necessários. A documentação em si e a oitiva de todos os envolvidos, do motorista da ambulância aos médicos envolvidos em toda essa tragédia, vai nos dar subsídios para poder buscar uma resposta, né, que pode consubstanciar numa responsabilização civil, administrativa ou, quiçá, uma responsabilização penal. O delegado diz que não há prazo para que as investigações terminem. Ela tem que ser uma investigação criteriosa para que não se faça nenhum juízo de valor
precipitado. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar se houve negligência por parte dos médicos que fizeram o atendimento. Os pais da Heloísa ofereceram para pagar o combustível para a viagem, o que não foi aceito pelo SAMU. Pagava o combustível sem problema nenhum, só que infelizmente eles não aceitaram e não permitiram a gente botar o combustível. E a gente acredita que não teria se agravado tanto se não fosse toda essa demora. A transferência de Heloísa demorou 15 horas para acontecer. A menina morreu 2 dias depois, após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias. Segundo a Defensoria Pública de Santa Catarina, os pais podem processar o Estado. Grazi, a gente volta com você ao vivo sobre mais informações sobre esse caso de Mafra. O Conselho Regional de Medicina aqui em Santa Catarina abriu uma sindicância. Exatamente, Diane. O CRM quer identificar, quer verificar os fatos para saber se realmente existe ou não responsabilidade dos médicos do SAMU que estavam nesse atendimento. E também, junto ao CRM, o Sindicato dos Médicos aqui de Santa Catarina vai entrar também com um pedido junto ao Ministério Público, porque ambas as instituições querem saber até que ponto os médicos têm ou não responsabilidade neste caso. A gente foi hoje pela manhã, então, buscar mais informações a respeito deste assunto, inclusive ouvir a posição da Secretaria da Saúde. Em nota, a Secretaria da Saúde disse que quando a criança de Mafra precisava ser transferida de hospital, o abastecimento de veículos havia sido suspenso pelo fornecedor por conta de uma dívida que a administradora do SAMU, a SPDM, tinha em aberto. Assim, os transportes do SAMU tiveram que ser limitados aos atendimentos primários de urgência acionados via 192. O que nós sabemos é que os pais da menina e também os médicos do hospital se prontificaram a fazer o abastecimento, que custaria menos de R$50, já que a distância entre Mafra e Joinville é pequena, mas a ajuda foi recusada. A secretaria volta a explicar na mesma nota que o SAMU faz parte do sistema do SUS e precisa seguir todas as regras, que inclui a proibição expressa de cobrança por qualquer serviço prestado conforme determina a legislação brasileira, e por isso não poderia receber essa ajuda. Inclusive, o contrato de gestão firmado com o governo do estado de Santa Catarina para a gestão do SAMU prevê que, dentre as obrigações da SPDM, está manter ciência da gratuidade dos serviços prestados e responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante por profissional empregado ou preposto. Mas a Comissão de Saúde da OAB explica que a vida deve estar acima de qualquer legislação. No caso do SAMU, é uma concessão de um serviço público. É um serviço público que tem que ser mantido independente de qualquer coisa. Ele não pode ser interrompido. E acima disso tudo, nós temos uma vida humana, que é tutelada pela nossa Constituição, que é o nosso bem maior. Então, a vida humana tem que ser mantida a qualquer custo. Eu tinha equipe médica, eu tinha ambulância pronta, motorista, enfermagem, e parece que só faltava o quê? O combustível. Então, isso é uma questão tão minoritária, assim, terciária, perto da vida humana, que tem que ser tutelada. Então, isso não pode, de forma alguma, não pode acontecer. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina vai além. Em conversa hoje pela manhã, o presidente explicou que a situação no estado pode ficar ainda mais complicada. A morte dessa criança foi uma morte anunciada. O sindicato já há muito tempo vem denunciando o desmando que existe dentro da SPDM em relação ao SAMU. Secretaria do Estado da Saúde deve 3 meses, isso aí corresponde a 18 milhões de reais. O que o médico deveria fazer? Cumprir com a sua obrigação de médico, atender e tratar esse paciente. Agora, a responsabilidade pelo abastecimento, pela manutenção das ambulâncias, não é responsabilidade do médico. Ele não tem tecnologia, ele não tem autoridade para fazer esse tipo de trabalho. A SPDM, que é a instituição que administra o SAMU e não fica aqui em Santa Catarina, fica em São Paulo, nos informou por meio de nota que é responsabilidade do governo do estado manter, então, dar os meios para manter este contrato que existe entre governo e SPDM em dia, pagando em dia também esse contrato, certo? Eles informaram em relação ao caso de Joaçaba, ainda em nota, que todo o atendimento à recém-nascida foi feita dentro da normalidade. Inclusive, ela nasceu em Joaçaba, precisava de uma vaga de UTI no hospital em Concórdia. A transferência aconteceu de acordo com os trâmites normais, sem problemas no trajeto. O transporte não deixou de ser realizado ou sequer foi postergado em momento algum.
Com relação também a essa situação de Joaçaba, a Secretaria do Estado da Saúde não se pronunciou ainda porque diz estar buscando informações para averiguar os fatos. Eu volto com você.